doutor, doutora, mais um dia nós estamos partilhando alguns pontos sobre a declaração do imposto de renda, que o prazo final ele está previsto então para o dia 30 de maio. Então até essa data, toda sexta-feira, nós estamos aqui compartilhando alguns pontos, alguns cuidados, e hoje nós trouxemos também a um ponto, os tipos de sociedade que o doutor, a doutora pode ao longo do tempo, né, aquele no seu momento certo, naquele momento que, não, agora chegou o momento para eu abrir a minha sociedade. Que tipos de sociedade que são possíveis de serem constituídas? Nós vamos conversar também um pouquinho sobre a distribuição de lucros, prolabore, os cuidados tributários e um pouquinho, então, da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, o prazo, como comentei, é dia 30 de maio e a ideia é, se o doutor fez ao longo do ano de 2024 o Carnê-Leão, é possível então fazer a importação desses dados para dentro da declaração. Como nós já conversamos na live passada, o Carnê-Leão é um sistema que a própria Receita Federal disponibiliza. É o formato onde o advogado, né, a advogada, ela pode emitir o DARF, que é a guia de pagamento do imposto de renda, que a competência sempre é mensal. Muitas vezes há uma confusão de informação, acreditando que o recolhimento do imposto de renda ele se dá somente nessa época, né, quando é liberada a declaração de ajuste do imposto de renda. Então, como o próprio nome diz, declaração de ajuste, essa declaração no início do próximo exercício, né? No caso, geralmente, esse ano foi dia 17 de março até 30 de maio. Essa declaração, ela serve para quê? Para que, se caso o doutor, a doutora efetuou recolhimentos a maior, tem o direito, então, de restituição. E caso, muitas vezes pode acontecer, de repente o doutor presta serviços para uma empresa. Nesse caso, a empresa fornecerá um informe de rendimentos. Então, ali no dia 1º de março, geralmente as empresas já começam a distribuir um informe de rendimentos de todos os valores pagos no ano anterior para pessoas físicas. O doutor que, então, recebeu recursos de empresa vai receber essa informação que é inserida lá na declaração de ajuste anual. Sendo pessoa jurídica, é básico, né, a necessidade de emissão de nota fiscal da pessoa jurídica, então da sociedade de advocacia, no caso, né? E o advogado, então, pessoa física, ele tem a obrigação, então, de informar mensalmente para a Receita Federal, se caso o valor que é tributável naquele mês, né, for superior a 2.259,20 e que pode chegar até 2.824, que é a faixa de isenção. Então, até 2.824, que é competência abril, o advogado não vai ter retenção de imposto de renda na pessoa física. O advogado que na sua conta bancária, como pessoa física, recebeu recursos até 3.036, ele é isento de imposto de renda, tá? E sempre lembrando que o advogado que atua como pessoa física, ele tem como obrigação, a partir do momento que ele receba mais do que um salário mínimo, ele tem a obrigação de fazer o recolhimento para a Previdência, que é 20% sobre esse valor, tá? Então, só esse cuidado. Na declaração, então, de ajuste anual, é importante enfatizar que, um exemplo, de repente, o advogado que atua como pessoa física, ele obteve uma renda de R$10.000 naquele mês. Mas ele paga o aluguel da sala comercial dele, ou de repente ele tem um contrato com um coworking. Então, ele sempre deve pedir, então, um recibo, ou nota fiscal, geralmente, se for pessoa jurídica. Esse documento, ele é documento hábil para abater o valor do rendimento bruto do mês. Um exemplo, se eu recebi, então, como advogado, R$10.000 e paguei R$2.000 de aluguel, eu não vou pagar o imposto de renda em cima do R$10.000, eu vou pagar em cima de R$8.000. Para isso, existe um sistema que a gente chama de livro caixa, que fica dentro do portal do ECAC, ali no Carnê-Leão, na qual o advogado pode inserir essa despesa, essa informação e ter a redução tributária. Então, mensalmente, ele já tem esse benefício tributário e lá na declaração de ajuste, ele vai importar essas informações para dentro da declaração de ajuste. O que acontece na declaração de ajuste anual? Vai somar todas essas rendas. Então, na soma dessas rendas, o próprio sistema... Olá, doutora Camila, tudo bom? Que legal, seja muito bem-vinda, Larissa. Que legal. Pode deixar qualquer dúvida, sugestão, tá? A live vai ficar gravada. E então, somando todas essas rendas, que é muito legal, né? Pessoa jurídica, autônomos,
sou professora na universidade, tenho aluguéis. Beleza, então eu vou colocar isso tudo lá na declaração de ajuste anual. Olá, Daniela, bom dia! Lá nesse momento, o que vai acontecer? Pode ser que o doutor ou a doutora vai ter que pagar a diferença do imposto de renda. A declaração de ajuste anual é justamente isso, para reunir todas as suas fontes de renda. E o próprio sistema, ele já mostra para o contribuinte dizendo, olha, no seu caso, o melhor formato de recolhimento do imposto de renda, de ajuste, é o modo completo ou o simplificado. Se o advogado, na hora da declaração de ajuste, ele verificou que o modo da declaração dele é mais compensador recolher pelo módulo completo, então tô trazendo de novo toda essa historinha que eu passei anteriormente ali, né? Eu sempre falo, a gente sempre deve pagar o que é devido, o que é justo. Daí a César o que é de César. Nada mais, agora mais, né? Então, muitas vezes a gente até tem um trabalho interessante aqui de verificar com as empresas, fazer uma revisão tributária, e porque pode ser revisto sim o tributo que uma empresa fez, que uma pessoa física fez, e é possível sim recuperar os últimos 5 anos. Então a gente também faz esse trabalho aqui, né? Então, justamente por quê? Pagar o devido? Ok, agora nada mais, né? Então, o advogado, a pessoa física, então também tem que cuidar ali na hora da declaração de ajuste anual para se certificar se o modelo simplificado é realmente o mais compensador ou se de repente o completo seria melhor. Muitas vezes ele só vai ali, coloca as informações, o simplificado ficou melhor e ele esqueceu, muitas vezes, de uma informação médica, odontológica que de repente ele fez, né? Agora eu quero trazer um outro assunto muito importante. Vamos supor, o doutor verificou e a sua melhor opção é a declaração de ajuste no módulo completo. Existe possibilidade, doutor, de escolher 2 fundos, da infância e adolescência e da pessoa idosa. Eu posso separar, eu posso doar para um fundo só, ou posso distribuir 3% para o fundo do idoso, ou 3% para a criança e adolescente. Então, sempre, doutor, doutora, lembra, se a sua declaração for a melhor opção pelo módulo completo, lembra de falar com o seu contador, ou se o doutor mesmo faz a sua declaração, falar para ele, dá uma olhadinha, eu quero contribuir para o fundo da infância ou para o fundo do idoso, da pessoa idosa, tá? Então, é uma parte social que a gente faz e que tem reflexo diretamente naqueles fundos, né? Então, ali você pode escolher o estado, o município que o doutor quiser, certo? Agora, eu vou trazer um pouquinho dessa questão do sentido da live hoje, essa questão dos tipos de sociedade. Até doutora, seria muito interessante, né? A gente sempre aconselha ao doutor acompanhar as suas contas, né? Mensalmente, ter uma visão, olhar para as suas contas, né? Para sua situação financeira. Então, muitas vezes a gente não tem como fugir de verificar a questão dos extratos bancários recebidos e ter esse controle, né? Por quê? Primeiro que a gente, ao longo desses minutos que a gente já conversou, então a gente verifica que aquele profissional, ele pode ter 2, 3, 4, 5 fontes de renda. Cada uma delas tem uma forma de tributar diferente, né? Um exemplo, rendimentos de aluguéis. Tem imposto de renda, mas não tem contribuição previdenciária porque não é fruto do trabalho. Faz aplicações em rendas variáveis, renda fixa. Então, lá nas ações, tem todo um formato de contabilização daquelas ações, tem que ter um controle extremo, né? Tem que ter aquele cuidado das notas de corretagem, o controle das ações, de compra e venda. Então, tem toda uma contabilidade específica das ações. Tem os rendimentos de renda fixa, que tem um formato de tributação. Tem outras aplicações que são isentas do imposto de renda, mas outras não. Então, outras precisam ter o recolhimento mensal. Tem a forma de tributação se for uma pessoa física. Então, nesse conjunto todo, doutor, é muito importante ter essa visão tributária. É importante sempre ter essa gestão dos riscos. O ideal é ter esse controle das suas contas pessoais, separar as contas pessoais da pessoa física, do autônomo, do doutor, da atividade jurídica. Por que eu falo de separar desde as primeiras rendas como pessoa física? Para eu ter um momento, a clareza de saber qual o momento correto de abrir a minha pessoa jurídica. Então, por quê?
Geralmente, doutor, até uns 10 mil, a gente consegue comprovar que até menos do que 10 mil já é interessante abrir a pessoa jurídica, sabe? Mas, vamos supor, até 10 mil reais, beleza, eu já entendi, Elisângela, eu sou bem organizadinha, eu já faço meu livro caixa, eu faço meu carnê-leão, eu faço a minha declaração de ajuste, eu já, mesmo na pessoa física, eu já separo as contas da pessoa física, da pessoa da atividade jurídica, beleza. Isso facilita muito no momento da decisão, sabe? Qual o momento correto de eu abrir a pessoa jurídica? A atividade jurídica, ela é muito parecida com a atividade de intermediação de negócios, corretores de imóveis, né? Que tem, eu vejo assim que é muito básico pescador, assim, né? Planta e vai colher, com certeza. Mas às vezes tem um período de semeadura tão extenso, né? E muitas vezes o advogado trabalha e aquele processo demora até o fruto vir. Muitas vezes teve um período significativo, muitas vezes sem renda, né? Então, às vezes o doutor acaba achando assim, né? Eu vou abrir a minha pessoa jurídica só quando sair o resultado daquela determinada ação. E existem impactos tributários, principalmente no momento ali que o advogado opta pelo regime do Simples Nacional. Ele tem uma fórmula na qual ele pega o faturamento do mês e faz uma análise dos últimos 12 meses de faturamento. E não é só média que ele faz, então principalmente quando tem a abertura da empresa num determinado mês, o contribuinte tem que cuidar bastante naquele primeiro faturamento dele, porque às vezes já no primeiro faturamento dele, ele ultrapassa aquela limite de 180 mil ali da primeira para a segunda faixa, e às vezes a tributação dele, ele acredita que naquele mês ele vai começar com 4% e às vezes supera, né? Então, até um ponto, se o doutor tiver essa expectativa de recebimento de honorários futuros, né, de verificar, não deixar para abrir a sua sociedade lá no momento exato que vai sair o alvará e que vai ser liberado o recurso. Já faz uma programação, um planejamento tributário e para já abrir a pessoa jurídica meses antes, para a média diminuir. Então, esse cuidado tributário na pessoa jurídica, geralmente é muito importante, doutor, cuidar, tá? No momento que o doutor, na verdade, criou a pessoa jurídica, e já tinha vários processos em andamento no judiciário como pessoa física, porque pela Instrução Normativa 491 lá da Receita Federal, as instituições financeiras de pagamento dos honorários, né, no momento ali que sai a expedição do alvará, tanto de RPV quanto dos precatórios, a própria instituição financeira faz uma retenção na fonte de 3%. Então, o doutor tem que cuidar muito, muito, muito. Por quê? Se o doutor esquecer, né, de não informar para a instituição financeira, né, lá no processo em si, né, que o levantamento dos honorários, ele deveria se dar na pessoa jurídica e deixar como pessoa física, esse valor que será retido lá pela instituição financeira de pagamento não vai ser abatido na pessoa jurídica, entende? Então, porque não teve informação, estava como pessoa física, vai reter na pessoa física, e depois vai dizer, meu Deus, mas não era na pessoa física, era na pessoa jurídica. Então, tem que ter esse informe, essa informação lá para a instituição financeira, no caso do doutor informar que o levantamento se dará na pessoa jurídica, né, para ter a compensação. Porque esse 3% retido ali no momento do pagamento, tanto do RPV quanto do precatório, o doutor vai se compensar na guia de pagamento dos tributos normais do mês, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ok? Então, distribuição de lucros, na verdade, é o resultado da movimentação da empresa, da sociedade, né, no sentido de que, beleza, a pessoa jurídica só se criou porque houve investimento dos sócios, concorda? E para isso, né, o motivo de toda empresa de existir é lucro, né? Porque se não for lucro, o ideal é abrir uma associação sem fins econômicos, né? Então, abrir uma associação, um instituto, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento em que eu me reúno, mesmo sozinho, que é uma sociedade unipessoal de advocacia, ou com outro advogado, que ali já se constituiu uma sociedade de advocacia, 2 ou mais advogados, o objetivo é lucro, né? Então, esse ponto tem que ser analisado. Porque tem investimento ali dos sócios no capital, na constituição da estrutura física mínima, né? Também o capital de giro, que é um valor que é necessário que a empresa, a sociedade, ela tenha reserva, porque às vezes no início não tem ingresso já imediato de clientes, né? Então teria que ter essa reserva financeira para dar suporte para os pagamentos iniciais da empresa, no mínimo uns 6 meses. Então isso a gente chama de capital social. E
tem a força do trabalho dos sócios, né, que precisa ter uma retribuição. Essa retribuição, então, ela vem de duas formas: através de prolabore ou através de distribuição de lucros. Prolabore, então, é o salário dos sócios e tem toda a carga tributária como se o empregado fosse. Então, ali tem contribuição previdenciária, imposto de renda, né? Então, isso é o que eu estou falando, prolabore. A diferença, então, a distribuição de lucros é possível, só que tem que cuidar muito, doutor. Tem que conversar com o seu contador na hora da constituição da empresa e falar com ele, né, que o doutor já tem conhecimento, que sabe que na sua atividade jurídica que vai ter um rendimento de lucratividade maior do que 32%, porque geralmente nas empresas de serviços não tem aquela questão da compra e venda de produtos, então a margem de lucratividade tende-se sempre ser maior, né? Então, o que acontece? Se o doutor, mesmo tendo uma pessoa jurídica, tendo o seu contador, não manda as informações para o contador, não traz os extratos bancários, não mostra toda a movimentação, ou o seu contador não tem condições de fazer uma contabilidade regular, concorda? Pecado, eu vejo. A contabilidade acaba gerando só obrigação acessória e também enviando os boletos, né, as guias de pagamento para o empresário, paga e não faz registro contábil quase que nenhum, sabe? O que acontece nesses casos? Em caso de fiscalização da Receita Federal, a Receita Federal vai considerar só a presunção que a própria Receita Federal coloca. Então, ela vai considerar como distribuição de lucros só a presunção, que em caso de serviços é 32%, e a diferença que o doutor transferiu para sua conta, né? Vamos supor, meu faturamento naquele mês foi R$100.000. Eu passei lá para minha conta, paguei todas as despesas do escritório e tal, e transferi para minha conta R$80.000. Feliz da vida, né? O que a Receita Federal ela pode considerar nesse momento? Se não tiver a contabilidade regular, ela vai considerar como distribuição de lucros isento de imposto de renda 32.000, que é 32%, e a diferença do que foi dos 32 para os 80 que o doutor passou para conta da pessoa física, ela vai tributar como se prolabore fosse. Imagina, 27,5% de imposto de renda, mais a contribuição previdenciária. Olha só o perigo. Então, a gente precisa que o doutor tome esse cuidado, converse com o seu contador, tenha a sua contabilidade regular, porque daí, se transferir R$80.000 lá para a pessoa física, ela vai ser totalmente isenta de imposto de renda. Então, tem que ter esse cuidado, tá? E o cuidado, ele vem do quê? Do cuidado das entradas de recursos na sua conta pessoa jurídica, a contabilização dos contratos de parceria, que em outra live a gente vai trazer esse assunto novamente, que hoje não dá, senão vai dar... Oh, meu Deus do céu, olha a hora como passa. E então tem a contrato de parceria que tem uma economia tributária bem grande ali. Tem a questão do recebimento de recursos dos clientes, que às vezes entram 100% do dinheiro na conta da pessoa jurídica e é transferido o valor devido para o cliente. Tem que fazer o registro contábil, tem que fazer o registro dos contratos, por cliente, em contas contábeis. Então, contabilidade para advogados é uma contabilidade bem exclusiva, bem específica mesmo. Não é parecida com uma contabilidade, um exemplo do próprio contador, de uma contabilidade de um engenheiro, de um arquiteto. Não, a contabilidade para advogados, ela é uma contabilidade especializada, diferente mesmo, né? Então, ela tem muitos riscos ali. Esse cuidado, quando é o momento certo, quando eu tenho que emitir nota, quando eu não preciso emitir nota, como é o formato de emissão de nota, isso tudo é esses cuidados que na contabilidade para advogados a gente precisa ter, certo? Doutora, se tiver dúvida, fique à vontade, entre em contato conosco. A nossa contabilidade, ela fica aqui em Itapema, Santa Catarina, tá? Bem pertinho da BR-101, pertinho aqui do estacionamento do supermercado Coque, final da Terceira Avenida aqui na Meia Praia. Ficaremos imensamente felizes em recebê-los aqui para uma visita. Caso o doutor também faça trabalho home office, de repente precisa atender um cliente, nós temos aqui salas privativas, também compartilhadas, em que o doutor pode atender o seu cliente da melhor forma possível, tá? A gente tem aqui um cafezinho para o seu cliente, seu atendimento bem personalizado. Então, que a gente pode, sim, ajudá-lo nas suas atividades, tá? E a gente torce muito pelo seu sucesso profissional, então que o doutor futuramente também consiga ampliar suas atividades, ter novos contratos de parceria, mas sempre dentro da legalidade, sempre pagando o que é justo. Nada menos, nada mais. Certo? Muito obrigada pela atenção. Ai, que legal, Matiolo! E na terça-feira agora, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre contabilidade para advogados. Você
de ler os seus números, de ter prazer de olhar elas falarem por você, né? De mostrar qual é o custo da tua atividade, a lucratividade, a questão da tributação, de analisar também, às vezes o doutor também trabalha com empresas, né? De ter essa facilidade, essa aproximação com os relatórios contábeis, né? Que garanta, assim, que a contabilidade, ela é mágica, sabe? Eu acho, assim, é muito gostoso trazer essa informação para o empresário dos seus números. E essa é a nossa missão, de tentar facilitar essa aproximação do empresário com o contador e automaticamente ele também ter essa visão dos seus números, certo? Tudo de bom, Deus abençoe, tudo de bom, um excelente final de semana e tchau!